Olá pessoal, um excelente dia a todos. Tá falando aqui é o Wellington de Souza. Sou investidor, membro e instrutor aí da Academia Mente Milionária. Hoje eu estou gravando um vídeo, é uma operação que eu estou fazendo ao vivo aqui no mercado, no mini índice. Para ilustração, pois teve um amigo meu aí, um colega, que fez um questionamento comigo. Falei com ele sobre ações, ele falou: sai fora disso porque ações é um mercado muito perigoso. Eu falei: não, querido, depende. Tudo depende da sua maneira de operar. Eu em ações eu não faço operação. Eu sou investidor de longo prazo. Então quando você se torna um investidor consistente, de longo prazo, analisando os fundamentos da empresa, empresas sólidas, com os fundamentos bons, o risco tende a zero. E um exemplo disso, que eu comentei com ele, eu falei: poxa, as pessoas costumam confundir um investimento em ações com fazer operações em ações ou trade. Então eu estou aqui no mercado de futuros, no mini índice, estou fazendo uma operação ao vivo. Então o mercado está em funcionamento. Eu vou estar mostrando o porquê da minha entrada, qual foi a razão técnica para eu estar fazendo esse tipo de operação. Nós estamos hoje, dia 29/6, 10h29 agora, para mostrar que um pouco sobre operação de trader, né? No caso eu estou fazendo aqui um day trade, que é operação que são abertas e fechadas no mesmo dia ou com alguns minutos depois. Estou aqui no gráfico de 1 minuto no mini índice. Nesse momento a minha posição está vencedora, né? Aqui embaixo pode reparar que estou R$70 de lucro. Estou com 2 contratos em aberto ao preço de 63,190, que foi a abertura da operação, justamente aqui nessa setinha vermelha. O porquê dessa abertura da operação justamente aqui? Primeiro, a explicação. Aqui é uma região, né? A gente não costuma fazer operação por um lugar específico. Então tem uma região, tem uma zona, né, que é onde está sendo brigada. Pode reparar que hoje o mercado abriu com um gap. Fechamento de ontem, quarta-feira, ele fechou aqui no 62.775 e hoje a abertura dele foi aqui em cima no 63.250, 63.210, perdão. Então esse espaço de negociação nós chamamos de gap. Então hoje o mercado abriu com um gap de alta. Foi um gap de 400 pontos. Então o que acontece? Porque ele abriu essa zona aqui, essa região toda em que o preço teve essa briga constante, é uma zona de resistência de preços anteriores. Eu vou estar mostrando agora no gráfico anterior para vocês por que dessa zona, por que ela está tão brigada, ou seja, o preço já teve aqui outras vezes no passado. Então hoje ele abriu nessa região, tentou fazer um rompimento que não foi sucedido, o preço voltou, ou seja, os vendedores empurraram o mercado para baixo. Ele tentou a segunda vez sem êxito, foi empurrado novamente para baixo, tentou a terceira, a quarta e a quinta vez, segurando justamente nessa região. Nesse candle, que é um padrão de candle de reversão, ele tentou ultrapassar, romper esse último topo, sem sucesso, voltou, foi aonde eu abri minha operação. Coloquei o meu stop logo acima da máxima do dia,
Meu stop está agora com 145 pontos. Seria um prejuízo se eu tomasse o stop aqui de R$ 58, com um alvo de 385 pontos, ou seja, R$ 154. Normalmente o que costumamos fazer? Eu já estou numa posição vencedora, estou com 2 contratos. A gente nesse momento pode estar reduzindo um contrato aqui, ou seja, se eu estou vendido na operação, eu faço a compra de um, justamente com a minha redução, reduzi um contrato, e o meu stop, como ele teve esse rompimento aqui da mínima, com esse candle de força, ele tende a fechar esse gap. Vai fechar, Wellington? Não sei. As pessoas que dizem e afirmam com certeza para onde ao certo o mercado vai, ninguém pode ter uma direção certa. Nós fazemos análise e o mercado tende a ir naquela direção. É o que nós estamos fazendo agora. Então, por proteção dessa operação que está em aberto agora, eu posso puxar, como já realizei, eu posso estar puxando o meu stop para baixo do meu ponto de entrada. Vou deixar ele aqui justamente acima desse candle de força, que foi o candle de rompimento. Foi justamente aonde rompeu aqui esse fundo anterior, que era a mínima do dia até o momento. Então esse candle de força, ele será minha proteção. Já não perco mais na operação. Ou seja, já realizei uma parcial de lucro, estou com um contrato em aberto. E agora, se porventura der tudo errado, eu saio com 60 pontos de gain. Ou seja, o meu stop, que seria um stop loss, que ele estaria aqui em cima, agora ele passa a ser um stop gain. Eu estou protegido na operação. Então, ou seja, aconteça o que acontecer, nessa operação eu não perco mais. Porém, voltando ao assunto que o colega tinha me falado, ele falou que fazer investimento de ações não era uma boa, que é muito arriscado, que tem investimentos no mercados mais seguros. E eu perguntei a ele qual é o tipo de segurança. Qual é o tipo de segurança que você enxerga em algum tipo de investimento? É o fundo garantidor de crédito, né, que é o que garante aí os CDBs, a poupança, os investimentos a maioria dos investimentos em renda fixa, porém você tem uma taxa reduzida. E eu expliquei a ele o seguinte: se você é um investidor consistente no mercado de ações, ou seja, você não faz esse tipo de operação que eu estou fazendo, porque agora, como eu estou com lucro na operação, eu também poderia estar com prejuízo. O mercado poderia não ter vindo na direção, voltado e pego o meu stop. E assim eu encerraria essa operação com prejuízo. Então, no mercado de ações, quando você se torna um investidor consistente, isso já não existe. Porque o intuito no mercado de ações, o meu perfil de investidor, é o que nós chamamos aí de buy and hold. Ou seja, é o estilo da maioria dos milionários aí que investem em bolsa de valores, tipo Warren Buffett, Luiz Barsi Filhos e entre outros. É um perfil societário. Então, ou seja, eu escolho boas empresas com fundamentos sólidos, com uma gestão boa da empresa, né, uma direção boa, bem controlada, com lucros, e principalmente eu escolho empresas que pagam bons dividendos. E eu faço meus investimentos nessas empresas. Vou dar um exemplo aqui, mostrando por acaso, lembrando que nada do que eu estou mostrando aqui se configura alguma recomendação de compra, mas nós estamos aqui agora no gráfico da Ambev, que é a BEV3, um gráfico diário da Ambev. Hoje a cotação dela está batendo aqui em 18,20. Se eu de repente quiser
comprar essa ação hoje para ganhar com a variação do preço, seja hoje ou seja por alguns dias, ou seja, fazer um trade, né? Uma operação, isso pode ser arriscado para mim. Porque eu posso comprar essa ação aqui e ao invés dela subir, ela descer. E como eu não sou um investidor consistente, eu vou ter que estar estopando essa ação no prejuízo. Ou seja, eu compro ela a 18,20, coloco o meu stop logo, um stop técnico logo abaixo do fundo anterior. E se ela bater aqui nesses 17,30, eu estou 17,20, eu estou saindo com R$1 de prejuízo. Porque eu estou fazendo operação. Isso não é um perfil de investidor. Agora vamos imaginar que a pessoa tem um perfil de investidor como eu e pegou essa Ambev, ela faz um investimento de longo prazo e investiu na Ambev aqui em 2010. Comprou, ela estava aqui a R$8. Agora ela se encontra no preço de R$18. Olha a valorização da empresa. Por que essa valorização? Qual é o risco que essa empresa? Porque ela vem com fundamentos sólidos. É uma empresa que cresce em lucratividade, ou seja, é uma empresa que ela sempre está dando lucro. É uma empresa, além de ser uma multinacional, é um segmento que nós chamamos aí de segmentos autossustentáveis, que é um segmento de bebidas. Então, ou seja, com crise ou sem crise, o povo não deixa de beber. Está sempre tomando um refrigerante, a pessoa que bebe toma a sua cerveja. Então, é um tipo de segmento que ele é autossustentável, não é um segmento blindado, assim como os bancos, as companhias elétricas. Enfim, são empresas que você vai analisar o fundamento dela e não a cotação do preço. Se hoje ele está em 18, se ele está em R$15, para o investidor consistente, isso não importa. Porque se eu compro a Ambev hoje a 18,20 e ela é uma empresa boa, o que vai mudar se ela porventura daqui a alguns meses estiver aqui na área dos R$16? Vai mudar se ela mudou o fundamento dela, mas se ela continua dando lucro, o mercado ele tende a oscilar, ou seja, ele tende a subir e a descer o preço da cotação. Por quê? Porque existem pessoas que estão negociando, fazendo trade com ações. Então o preço ele se movimenta, mas ao longo prazo, se a empresa continua lucrativa, a empresa ela tende a se valorizar. E a cotação do preço da ação ela tende a acompanhar a valorização da empresa. Então, o porquê do risco? Qual é o risco que você tem, por exemplo, em investir em algum banco, um Itaú, por exemplo, um Bradesco? São bancos que batem recorde de lucratividade todo ano. São um segmento que nós chamamos de autossustentável, não segmento blindado. Qual é o risco? Ah, mas a empresa pode quebrar. Sim, pode quebrar. Pode acontecer. Assim como seu dinheiro está lá na poupança, a empresa pode quebrar, o banco pode quebrar do mesmo jeito. Assim como se você for abrir um negócio, uma loja de roupa, um supermercado, seja lá o que for, uma loja de vendas, qualquer tipo de negócio, você tem o risco daquele negócio não dar certo. Então, por que nós que somos investidores, nós optamos por ação? Porque você começar uma empresa hoje é muito complicado. Né? A estatística do mercado não é boa. De 10 empresas que abrem, uma sobrevive por 5 anos, o restante vai à falência. Então a estatística está contra. E por que, ao invés... É o meu pensamento, tá? Não estou tentando fazer pensamento de ninguém. Mas ao invés de eu abrir um negócio, uma loja física, eu opto em pegar e investir em ações de boas empresas. Porque são empresas sólidas que já estão no mercado há anos. Têm seus fundamentos, têm o seu histórico de lucratividade, de pagamentos de dividendos. Elas já estão estabelecidas,
tem uma gestão profissional. Não depende de eu saber administrar ou não uma empresa. Entende? Já tem um diretor, tem a sua presidência. Eu, como acionista, eu posso participar das reuniões, das assembleias, eu posso participar de tudo da empresa. E eu vou investindo em uma carteira de ações aos poucos. Ou seja, eu monto uma carteira de ações com 10, com 12 empresas, e eu invisto um pouquinho em cada uma e tenho uma carteira de ações que me traz uma rentabilidade, porque a minha intenção é fazer a minha aposentadoria. É ter uma carteira de renda passiva. Tá entendendo? É não depender do governo para sobreviver. Então essa é a diferença. Então quais são os riscos em investir em ações? Tudo depende da sua forma, que você chama de investimento. Tem pessoas que fazem trade, como eu estou fazendo agora aqui no mini índice. Poxa, o trade está vencedor. Ou seja, ele tentou fazer uma subida agora, está voltando para o final, eu posso descer o meu stop aqui para cima desse topo. Já que ele não passou, se ele voltar agora, eu estou no lucro. Poxa, está a ponto de pegar aqui a minha operação, a minha saída. Eu não vou deixar muito também, porque o vídeo já está com 16 minutos. Mas qual é o risco de investir em ações? Se eu estiver fazendo um trade como esse, lógico, eu posso alavancar, mas alavancar os meus investimentos, fazer dinheiro com isso, mas eu vou sempre conseguir acertar essas operações vencedoras? Não, porque isso daqui depende de técnica, depende de estudo. Você hoje em dia pode estudar o mercado, você pode estudar price action, análise gráfica, análise técnica, né? Hoje em dia existem cursos bons para isso. Vou falar para você, vai adiantar só isso? Não. Acabou de encerrar a nossa operação, foi uma operação vencedora, mas vai adiantar só você fazer um curso? As pessoas às vezes chegam no mercado de ações achando que o investimento, né, fazer o trade, poxa, eu fiz hoje aqui, poxa, cento e poucos reais, se eu fizer isso por dia, poxa, dá 2.000 e tal por dia, né, porque o mercado funciona 22 dias no mês. Pô, se eu fizer 200 reais, eu faço 4.000 de salário por mês. Pô, isso é muito bonito, na teoria. Mas temos que contar que isso aqui não acontece sempre na prática. Vai ter dia que você vai saber perder, que você vai ter que perder. A diferença é como você analisa e gerencia sua gestão de risco. Vocês viram que eu tinha um stop aqui de 150 pontos para um alvo de 400. Então, ou seja, se eu perdesse essa operação, eu perderia 150 pontos. Mas como ela saiu vencedora, eu ganhei praticamente quase 3 vezes mais. Isso é gestão de risco. Porque eu posso entrar numa operação e dar errado, eu perco os 150 pontos. Eu posso entrar em outra operação e dar errado de novo. Posso entrar até na terceira operação e dar errado, mas se eu ganhar uma operação, eu já cubro o risco de 2 e fico devendo um pouquinho só na outra. O bom do gerenciamento de risco é até mesmo que seja de 3 para 1. 3 partes de vitória para 1 parte de perda. Ou seja, se você for perder 150 pontos, se o seu risco na operação for 150 pontos, o ideal, o recomendado, é que o seu alvo seja de 450 pontos. Mas às vezes a análise gráfica não nos permite isso, como aqui. Ele bateu aqui praticamente, houve o fechamento de gap. O gap foi fechado, então o mercado agora pode explodir para cima. O que garante dele continuar descendo? Também o que garante dele continuar, dele pegar aqui uma reversão de tendência e subir? Não tem o que garanta. As pessoas costumam ir atrás de guru de mercado, de analista. Entram, fazem a sua inscrição numa corretora, e o analista recomenda, compra Ambev, compra Itaú, compra BBDC4 do Bradesco, compra Banco do Brasil. Dali uma semana os analistas vão lá e recomendam, vende a tal ação, vende. A intenção dos analistas em corretora é fazer você girar. Porque a corretora ganha por corretagem,
por operação que você abre e fecha no mercado. Então não é interessante para a corretora que você, por exemplo, compre aqui uma ação da Ambev lá em 2010 e você está com essa ação até hoje. Ou você compra regularmente, né? Todo mês você compra um pouquinho da sua carteira de ações ali, você divide os seus aportes mensais na carteira que você construiu. Mas você faz aquela operação no mês e só. Porque quem opera trade, as pessoas normalmente costumam fazer 4, 5 operações por dia. Quer dizer, 4, 5 operações com 2, com 10 contratos, a pessoa tem uma despesa alta no dia. E é nisso que a corretora ganha. Então eu espero que todos possam ter entendido um pouquinho do que é uma operação de trade ao vivo aqui no mercado. Hoje é dia 29/6, são 10h48, que nós estamos num gráfico de 1 minuto, só para vocês terem uma ideia. Foi 40 barras, ou seja, 40 minutos de operação. Fiz aqui umas 150, 170 reais, alguma coisa assim, um pouquinho menos. A intenção aqui não é mostrar valor, mas em 40 minutos eu fiz um dinheirinho. Mas também em 40 minutos, ou em 20 minutos, ou em 10 minutos, eu poderia ter perdido um dinheiro. Isso é um alerta para você que está querendo ser trade, está pensando em fazer investimento, uma comparação para que você possa ter uma base. Por exemplo, aqui o dólar, o gráfico do dólar hoje, ele abriu em baixa, que é o gráfico de 5 minutos, e em 35 minutos de mercado, o dólar subiu 22 pontos. Ou seja, se você tivesse vendido o dólar aqui, achando que ele fosse cair mais, 22 pontos com um contrato de dólar é o equivalente a 220 reais que você poderia ter perdido ou ganho no seu dia. Então coloque isso na cabeça. Quer fazer trade? Tem que estudar. Não é só curso. Não é só curso que vai te ensinar. Trade não é igual um investimento em ações. Ações você analisa os fundamentos da empresa. E quando uma empresa ela está começando a ficar ruim, ela te aponta isso porque a gestão começa a dar sinais, a empresa começa a tomar prejuízo, ela começa a não ter resultado, então você vê, opa, já não tem alguma coisa direito nessa empresa. Então se está mudando os fundamentos da sua empresa a qual você é sócio, então sim, chegou a hora de você desfazer daquela empresa, você tira o seu dinheiro, vende as suas ações e compra uma outra empresa que esteja melhor. Só nesses casos, se o fundamento da empresa mudar. Não para fazer operação, não para fazer trade, não que seja errado. Você pode fazer, mas trade para fazer você fazer operações no mercado para ganhar na variação do preço, na oscilação do preço, não é simplesmente você fazer um curso de análise técnica, análise gráfica, price ético, figuras gráficas, nada disso, porque você tem que ter tempo de tela. Padrões de candlestick, porque padrão de reversão não é só isso. Que quando você tem um tempo de tela, você está acostumado a certas coisas que você já viu antes no mercado e você sabe o movimento que o mercado tende a fazer, mas nunca vai ter certeza de nada. Não tem como a gente falar, se alguém te falar assim, o mercado hoje ele vai subir ou ele vai cair, é mentira. Porque no mercado existe investidores, existem operadores que estão colocando milhões, bilhões aqui. E são eles que movimentam, todos eles, um conjunto inteiro que movimenta o mercado. Então não tem como você falar agora, aqui o mercado agora vai subir, vai lá para os 67 mil pontos. Pode ir, lógico. Como ele pode cair para os 50. O mercado é soberano. Então não subestime o mercado, cuidado com o seu dinheiro. O investimento em ações para longo prazo é uma forma de você acumular capital, você ter uma carteira geradora de rendas no futuro, não depender de aposentadoria do governo. Espero ter esclarecido um pouco as dúvidas. Ok? Se você gostou do vídeo, se foi útil para você,
se inscreva aqui no nosso canal, aqui, dá uma força aí, curte o vídeo, deixa o seu comentário, deixa as suas dúvidas. Nós vamos estar fazendo novos vídeos aí com as dúvidas que forem surgindo, com a sugestão. Deixa a sua sugestão. Poxa, Wellington, eu gostaria de saber sobre isso, sobre aquilo, sobre como é que faz esse tipo de operação, o que é um tipo de investimento, o que é isso, que a gente vai estar fazendo novos vídeos para poder estar tirando as dúvidas de todos, ok? Um excelente dia de sucesso a todos. Vamos começar a pensar no nosso futuro, em investimento, vamos começar a mudar na nossa vida. Porque a gente sempre fica o dia inteiro navegando na internet, falando um monte de coisa, mas as atitudes são zero. Então, enquanto você não tomar uma atitude, você não vai ter resultado. Ah, mas pode dar errado. Sim, mas pode dar certo. Se der errado, levanta a cabeça, vá em frente, porque você precisa planejar o seu futuro, você precisa iniciar os seus negócios e, principalmente, precisa investir para no futuro você ter uma liberdade, uma independência financeira. Ok? Deus abençoe a todos.